Para isso, a gente vai conversar agora com Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, que muito gentilmente esperou aqui. A gente está atrasado no nosso compromisso, Cristiano. Eu peço desculpas pelo atraso, mas agradeço muito a sua paciência e que bom tê-lo aqui para analisar e entender o que está acontecendo. Muito boa tarde, Cristiano. Me conta, qual a tua percepção? O que está acontecendo em Brasília? É a eleição que, de fato, já começou e os políticos despertaram para isso? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, Naka, essa rejeição da medida provisória, ela não é só a questão eleitoral, né? É óbvio que isso pesa, sim, mas existe, de certa forma, um descontentamento de vários setores do Congresso Nacional com o governo, né? Gerou incômodo, por exemplo, aos parlamentares, o veto que o presidente Lula fez ao aumento do número de deputados. Por exemplo, os parlamentares se sentiram bastante atacados quando votaram a PEC da blindagem, tirando, não entrando aqui no mérito se era bom ou não, mas o fato é como o governo chegou a afirmar que a Câmara estava de costas para a população, ainda que isso seja de fato uma medida difícil de defender, e por isso o Senado acabou arquivando, né? Mas isso o Congresso considerou que o presidente acabou pisoteando demais, os integrantes do governo pisoteando demais na Câmara dos Deputados, né? A relação também entre PP e União Brasil, que o partido acabou considerando ali que o presidente forçou um pouco a mão na divisão da legenda, inclusive para manter os ministros, o fato do Rueda ter sido alvo ali de uma investigação também, isso gerou um imenso constrangimento no partido. Então, é um acúmulo de vários episódios de descontentamento com o Congresso Nacional com o governo e, obviamente, que a questão eleitoral também ela pesa bastante. Daqui para frente, Naka, o que a gente vai ver é justamente esse distanciamento do Congresso, especialmente entre esses partidos do chamado Centrão, aumentando, né, em relação ao Poder Executivo. Você veja que esses partidos, o PSD, União, o PP, o Republicanos, todos eles têm um projeto para 2026 que não necessariamente contempla o presidente Lula. Aliás, muitos deles sinalizam com apoio a uma candidatura de oposição, né? Então, é muito difícil dissociar essa derrota do governo com a questão eleitoral, é verdade, mas também existe um certo incômodo dos parlamentares que acham que o governo vem desgastando bastante aí essa relação. A própria questão das emendas parlamentares também é um objeto de permanente tensão que envolve, além do executivo, também o judiciário, né? E aí o resultado de ontem foi uma mensagem ali de descontentamento, não apenas sinalizando a questão eleitoral, mas também de um relacionamento que já está desgastado há algum tempo. Cristiano, tudo que aconteceu ontem gerou uma reação muito assertiva por parte do governo. Tanto o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula. Nós ouvimos falas muito fortes ao longo das últimas horas em Brasília como reação a tudo isso. A gente pode esperar, eventualmente, uma escalada da temperatura desta relação para além deste distanciamento que você já nos aponta? Será que o tom dos dois lados desta história, dos dois lados da Praça dos Três Poderes, vai subir a partir de agora? Ô, Naka, essa é a tendência, né? Porque daqui para frente, esses partidos têm que se posicionar eleitoralmente o que vão fazer. Esses partidos estão já construindo
seus palanques nos estados, eles já estão articulando algumas candidaturas. E como eu disse, esses partidos têm projetos para 2026 diferentes do apoio ao presidente da República, né? Então, veja, Republicanos é o partido do Tarcísio, né? O Tarcísio é um pré-candidato à presidência da República. O PSD potencialmente pode apoiar o Tarcísio, mas tem também um pré-candidato, que é o Ratinho Júnior, governador do Paraná. O PP também tende a apoiar um candidato do campo da oposição, né? Então, todos esses movimentos, eles são movimentos de distanciamento e não de aproximação do governo federal. E o governo, obviamente, que à medida também que a gente vai se aproximando das eleições, vai sempre acreditar qualquer tipo de resistência a uma iniciativa do presidente da República, a questão eleitoral. O presidente vai sempre dizer que esses partidos, à medida que não vota projeto que é de interesse do governo, é porque é contra o Brasil. Enfim, isso faz parte, né, da disputa política, isso faz parte do processo eleitoral, um processo absolutamente normal, previsível, né, esperado. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, sim, veja, União Brasil, o governador Caiado já anunciou, 30 de março vai deixar o governo do Estado, né? O Tarcísio, se quiser ser candidato, tem que também deixar o governo do Estado de São Paulo, se ele quiser ser candidato ao Palácio do Planalto, até o dia 4 de abril, né? O Ratinho Júnior também vai se desincompatibilizar porque ele quer ser candidato. Então, essas movimentações acaba havendo esse distanciamento. E havendo distanciamento, todo mundo quer se posicionar politicamente. E esse posicionamento, obviamente, que ele é de distanciamento, de contraponto ao governo federal. Então, o que a gente vai ver, naturalmente, são esses atritos e vamos dizer assim, esses discursos bastante duros, um em relação aos outros, se intensificando daqui para frente. E, Cristiano, do ponto de vista para além dessa relação política, que deve sair faísca ainda mais a partir de agora, o que esperar de, eventualmente, medidas com um tom mais, do ponto de vista econômico, mais não fiscalistas, né, mas com um aumento do gasto público? A gente ouviu ao longo desta semana duas iniciativas que poderiam ter um grande impacto nas contas públicas. Primeiro, o ministro da Fazenda confirmando que era até então apenas um rumor, que é a hipótese de uma política nacional de tarifa zero para o transporte urbano. E ontem, os colegas da Folha de São Paulo indicando a possibilidade de um gasto de até 5 bilhões de reais em investimentos nas Forças Armadas, fora da meta fiscal. Podemos esperar um 2026 com gastos maiores do que se previa até poucos dias atrás diante dessa escalada? Essa escalada reforça o tom gastador de Brasília? Olha, Naka, todo ano eleitoral o governo gasta mais, né? É natural para garantir a reeleição, né? É óbvio que já tem uma medida com as medidas, com as devidas compensações anunciadas, que é a questão do imposto de renda. O governo, por exemplo, também lançando mais crédito na economia, além dessas medidas que você mencionou, eu cito também o anúncio que o governo espera fazer ao longo do mês de outubro para que é lançar mais crédito para reformas de casas, por exemplo. Então, isso é uma outra medida que o governo vai fazer, isso acaba estimulando mais a economia. Mas antes do governo pensar em gastos, Naca, o governo tem que ver o que coloca no lugar. E o governo também, aí tendo sido um jogo combinado ou não, o fato é que o Supremo Tribunal Federal marcou, né, para entre os dias 17 e 24, a análise lá da constitucionalidade da questão da desoneração da folha. Isso pode dar um alívio ali, correspondente mais ou menos ao tamanho dessa medida provisória que o governo, depois da desidratação, obviamente, que o governo pode fazer. O governo também
segundo conversas que eu tive no Ministério da Fazenda, né, o governo quer tentar ver se consegue aprovar cortes de benefícios tributários, né, da ordem de 10%, que poderia render 30 bilhões de reais. Então, acredito que se eventualmente o governo tem uma vitória na desoneração da folha, consegue aprovar um projeto reduzindo essas isenções tributárias, essa receita adicional, muito provavelmente o governo vai utilizar sim para medidas populistas ou populares, seja lá como quiserem dar o nome, qualificar essas medidas, né? Mas com o objetivo de impulsionar a reeleição do presidente Lula, né? Então o governo continua ainda insistindo. Eu vi há pouco aí uma matéria que vocês passaram também do presidente dizendo que vai se reunir na próxima semana para pensar em novas medidas de aumento de tributo, no caso aí para fintechs, né? Então o governo continua tentando aumentar, resolver o problema fiscal, aumentando a arrecadação com carga tributária e, óbvio, esse dinheiro vai ser utilizado aí para política social, para medida para tentar alavancar. Essa questão das tarifas de ônibus, Naca, eu também conversando com o Ministério da Fazenda, o pessoal entende que não é uma medida muito simples. A Fazenda dizendo que já recebeu cálculos de que isso poderia custar 50 bi, outros números falando de 100 bi. O fato é que o governo não tem esse dinheiro, né? Mas o governo pode, a partir desses estudos, eventualmente usar isso na campanha. Eu acho que isso parece ser mais razoável. E aí o presidente eventualmente pode dizer o seguinte: olha, eu prometi para vocês a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. É realidade e tal. Estamos fazendo estudo, acho que dá para implementar a questão da tarifa. E isso será garantido, por exemplo, né, se eu for reeleito e tal. Então ele pode usar isso como mais um discurso de campanha, mas eu vejo que viabilizar isso do ponto de vista fiscal, sendo um custo de 50 ou de 100 bi, é muito complexo. E não sei também se tem que ver como é que isso afeta as empresas, como é que isso afeta os municípios, qual o impacto que isso pode ter. A conta é bem complexa, o estudo está sendo feito, mas parece que está na fase do estudo ainda, e eu duvido aqui que haja condições de implementar isso no próximo ano, né? Analisa e traz até apuração aqui em que pé está essa história. Muito bom. Cristiano, só para a gente terminar essa interessantíssima conversa, imagino que essa seja a grande pergunta que o cliente Arco Advice faça a vocês. Hoje, no dia 9 de outubro de 2025, a menos de um ano das eleições presidenciais, de 0 a 10, qual que te parece ser a hipótese de uma candidatura de Tarcísio de Freitas sair e ser a grande candidatura de oposição no primeiro turno? Olha, Naka, a chance que eu atribuo a isso, a Arco atribui a isso, é da ordem de 55%, né? Porque você veja, ontem, nessa derrota que o governo sofreu, parece que o PT está absolutamente convencido de que será o Tarcísio. Tanto é que atribui exclusivamente ao Tarcísio a atuação da medida provisória ter perdido a validade, né? Mas o fato é que o Tarcísio ele tem uma reeleição praticamente certa em São Paulo, e ele precisa ainda do apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro, e precisamos ver também se o Tarcísio, diante dessa recuperação de popularidade que o Lula tem, se ele vai se sentir aí, vamos dizer assim, forte o suficiente para derrotar o governo, né? Em ano eleitoral, o presidente nem começou ainda recuperando isso. Olha que essa isenção do imposto de renda ainda nem entrou em vigor, né?
Isso, o presidente já está recuperando popularidade, imagina no ano que vem, quando isso entrar, né? Então, é uma possibilidade, hoje é o candidato mais forte, mas é fato que também existem algumas questões para serem acertadas ainda no próprio campo da direita, né? E isso o Tarcísio ainda está também negociando. E o Tarcísio, nesse momento, ele vai esperar, porque o movimento tem que partir aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depende menos do Tarcísio, Uhum. e depende de um movimento muito contundente ali do presidente de apoiá-lo nessa disputa pelo Palácio Planalto. Muito bem. Ótima conversa com Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, a quem realmente agradeço a disponibilidade nesta tarde. Peço desculpas novamente, Cristiano, pelo atraso aqui. Infelizmente, a gente acabou se perdendo um pouco aqui, mas a conversa foi ótima e que bom que a gente conseguiu conversar. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Naka. Eu entendo essas coisas de televisão. Surge break news, é break news, amigo. Tem que ir. Muito bem, obrigado mesmo. Um abraço, meu caro.